Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para nossa meditação, lerei Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora, 1 Coríntios 3, do 12 ao 13. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Queridos, o fogo, sem dúvidas, foi a maior conquista do homem pré-histórico. Surgiu por um acidente, vamos dizer assim, pois no manuseio de duas lascas de pedras na Idade Média, batendo uma na outra de cima para baixo, produzia faíscas flamejantes, quente, com o poder de incendiar objetos como palha, madeira. O homem descobriu que seria mais saboroso consumir carne animal cozida ou assada. Sem dúvidas, o fogo foi um dos maiores responsáveis pelo grau de desenvolvimento que a humanidade atingiu. Hoje o homem não consegue se ver vivendo sem ele. E aprendemos na escola que não se faz fogo sem que haja ali presentes três elementos: o oxigênio, o combustível e o calor. Note que se tiver o calor e o material, mas não existir o oxigênio, de maneira nenhuma acontecerá o fogo. Ou de outra forma, existir o oxigênio e o calor e não houver um material combustível, também não acontecerá o fogo. Então, quando existe fogo, é sinal que ali há a presença dos três elementos supracitados. O homem pré-histórico percebeu que o fogo era sinônimo também de proteção, uma vez que afastava os animais predadores e o ajudava nos dias frios, clareava seu ambiente, o seu caminho. Imagina o orgulho e a felicidade que tomava de conta dos mesmos, de seus familiares, quando acendiam fogo. Creio que depois começaram a perceber que o fogo era uma poderosa arma nas suas caçadas, tanto para assustar a presa e capturá-las também. Segundo pesquisas arqueológicas, os povos primitivos começaram a produzir o fogo no período neolítico, ou seja, aos 7.000 anos antes de Cristo. Mas não foi fácil, pois eles precisavam usar tipos diferentes de pedras até encontrarem as melhores para produzir as chamas, uma vez que nem todas as pedras tinham o poder de produzir chamas. Vamos agora, queridos, já conhecendo um pouquinho sobre o fogo, repetir novamente o texto de Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É curioso o nome do livro Levítico no original, Vaikra, que significa ele grita. Mas
Quem está gritando? Evidentemente Deus. E por que ele grita? Sejam santos. Muitos cristãos não apreciam este livro de Levíticos, mas sabia que ele mostra todas as formas, rituais, ofertas e sacrifícios para ensinar a Israel a se aproximar de um Deus santo. E todo o livro aponta para Jesus Cristo, para o seu sacrifício na cruz, seu sangue derramado, a remissão de pecados dos homens. Saibam que a primeira vez que Moisés teve contato com Deus foi num arbusto, no deserto, numa sarça, que ele diz que queimava e não se consumia. Depois, numa coluna de fogo, para que o povo pudesse fazer sua caminhada durante a noite, para não tropeçar nas pedras, caminhar sem rumo, não chegando a lugar algum, e sem dizer que existiam muitos animais peçonhentos no deserto e a luz era necessária. No deserto, durante o dia, o calor pode chegar a 45 graus à sombra, porém, quando se cai à noite, a temperatura baixa drasticamente, chegando até 0 grau na madrugada. E Deus não queria que o seu povo morresse de frio ou de calor. Então, mesmo fogo que dava luz, também aquecia o povo. Há um texto maravilhoso no livro do profeta Isaías, capítulo 43, 2, que relata: se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. Sabe por quê? Quando Deus quer livrar seu povo da força do fogo, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, quem pode impedi-lo? Mas a Bíblia diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Provérbios 27, 21. Pois se sabe que quanto mais tempo o ouro é provado no fogo, maior é o seu valor comercial. Ainda Deus trabalha em nossas vidas, queridos, através das provações, das lutas, nos refinando como se refina a prata. Olha a leitura do Salmo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. O fogo faz parte de milagres, de prodígios de Deus também. Depois de uma oração de Elias, diz a Bíblia que caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 38, 39. O fogo fez os israelitas reconhecerem Deus. Os dias em que Elias vivia eram dias de ambiguidades. Havia um Israel que ora servia a Deus, ora servia a Baal. Ora dizia que o Senhor é Deus, ora dizia que Baal era Deus. Então Elias desafiou a todos com esta palavra: por que vocês estão divididos em dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva a ele. Mas se o Senhor é Deus, serve-o. Porém, vocês precisam decidir. E quando Deus respondeu com fogo, eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
decidiram imediatamente. Existem 2 crentes do passado que conheciam fogo, mas não conheciam os seus benefícios, as suas qualidades, os seus riscos e o perigo que ele representa, mas não o sabiam manuseá-lo bem. Trata-se de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, que apresentaram fogo estranho para Deus e morreram ali no altar, como diz Levíticos 10:1. Deus abomina fogo estranho. Não seja você um abominável diante do Senhor, portanto, querido irmão. Hoje Deus continua enviando fogo do céu sobre nós, é o fogo do avivamento sobre nós para não mais servirmos a 2 senhores, para renunciarmos o mundo e abraçarmos totalmente o Senhor. Contei o meu testemunho de como recebi o batismo com fogo na mensagem postada em nosso canal há 2 semanas com o título Recebereis poder, meu batismo com fogo. Confira, querido, a minha experiência. O profeta Joel nos faz um apelo. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Capítulo 2, do verso 12 ao 13. Portanto, sirvamos somente ao Deus Altíssimo, queridos. Busque um avivamento para você e a sua família, porque somos cristãos, para sermos santificados, reavivados e produzirmos frutos através da pregação do Evangelho de Cristo. Não busque apenas arrepios e emoções, mas poder de Deus para testemunhar, evangelizar e discipular. Quando somos abrasados pelo fogo de Deus, ele gera em nós uma paixão por vida pelas almas. A primeira coisa que aconteceu comigo logo depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, queridos, foi sair pregando, ganhando almas para Cristo, e fiz isso aí com um prazer, eu fiz com muita alegria, eu fiz assim como uma necessidade mesmo. Então, poder, mas para evangelizar. O livro de Levítico mostra que os sacerdotes deveriam manter o fogo continuamente aceso sobre o altar. Sempre tinha que haver lenha para o fogo, para que não se apagasse. Deus nos avisa, mas cabe a nós o papel de manter a chama acesa do nosso coração. Isso é feito através de uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de louvor e adoração. Sua vida é o altar, pois você é templo do Espírito Santo habitar. Portanto, o fogo deve continuar aceso sobre o seu altar e não se apagar. É uma ordem de Deus para o seu povo. Em Hebreus 12:29, lemos que o nosso Deus é fogo consumidor. Quando o autor de Hebreus diz que Deus é fogo consumidor, ele faz uma citação de Deuteronômio 4:24. Neste texto de Deuteronômio, Moisés prepara
os israelitas para entrarem na terra prometida. Então ele exorta o povo à obediência e alerta acerca do perigo da idolatria e exorta que Deus não tolera adoração idólatra entre o seu povo. E Moisés disse: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. O fogo consumidor na Bíblia está associado à justiça e julgamento. Conhecemos o poder do fogo que limpa metais preciosos, mas também consome as impurezas. Da mesma maneira, o fogo consumidor de Deus destrói tudo que é corrompido pelo pecado, nos limpa, nos purifica, porém, aleluias. Em Lucas 12:49, Jesus disse: eu vim lançar fogo sobre a terra. O que ele queria dizer com estas palavras? O fogo que ele trouxe sobre a terra era o fogo do reino. Jesus Cristo veio lançar fogo do amor, o fogo do Espírito Santo sobre toda a face da terra. Jesus é fogo. O próprio João Batista relata isto, dizendo que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos queridos, tremam e temam diante do verdadeiro fogo que incendeia lugares e corações. Permita, cristão, que o Espírito Santo incendeie a sua alma com a sua graça e poder, para se tornar um canal de bênção em favor de muitas vidas que perecem nas mãos de Satanás. Amém? Oremos ao nosso Deus. Amantíssimo e eterno Deus, obrigado por tua presença em nossas vidas, uma vez que o Senhor nos fez templos do Espírito Santo habitar. Queremos honrar, portanto, Senhor, este templo trazendo-o em santidade continuamente no teu altar. Obrigado porque o Senhor não mudou, é o mesmo. Continua ainda batizando com o Espírito Santo e com fogo, avivando os crentes para que se tornem instrumentos vivos em tuas mãos. Pai querido, obrigado por este momento de meditação na tua bendita, gloriosa e imutável palavra. Abençoa os lares que nos recebem neste momento. Que a misericórdia, a graça do Senhor seja com eles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, amigos e irmãos.